Olá, crianças. Estamos de volta, né? Nossas aulas do segundo semestre. E hoje é a nossa primeira aula de matemática. E nosso tema é esse aqui. Como vocês podem perceber, esse sinalzinho aqui é da nossa famosa divisão. Então, nós vamos estar falando de divisão, ok? Vocês vão estar assistindo a videoaula e, em seguida, vocês vão estar respondendo às atividades. Só para me lembrar aqui, vocês podem estar abrindo o livro de vocês na página 149 para acompanhar a explicação da videoaula e depois fazer a atividade de 1 a 5, que está da página 149 à página 151, ok? Então, vamos lá. Termos da divisão. Toda e qualquer operação, ela tem seus termos e tem o seu resultado. Com a divisão também não é diferente. Então, nós temos aqui essa operaçãozinha aqui, né? 12 dividido por 6, nós temos aqui um 2, aqui nós temos um 0. Esses são os termos da divisão e o resultado. Mas como chama cada termo? Quando está escrito aqui, ó, o número 12, que é o número que nós vamos dividir, ele é chamado dividendo. O número 6 é o número que nós vamos dividir o 12, é chamado divisor. Aí nós temos o 2 aqui, ó, que é chamado de quociente. Esse quociente ele é o resultado da divisão. E aqui nós temos um 0, que é chamado de resto. Ok? Então, nós dividimos 12 por 6 e deu 2. Quer dizer, se eu tiver 12 objetos, dividir com 6 pessoas, cada pessoa vai ganhar 2 de cada um desses objetos. E não sobrou nada, ok? Então, só reforçando, aqui é a nossa divisão, nosso cálculo, e aqui temos os termos dividendo, divisor, o resultado dela que nós chamamos de quociente, e esse aqui é o resto, que é o sinalzinho, né, da divisão, esse traçozinho com os 2 pontinhos, e esse aqui, esse cambitinho, como a gente falava na sala de aula, ele representa a divisão, aqui é para separar o dividendo do divisor. Você pode fazer esse cambitinho aqui ou pode colocar o sinalzinho aqui de divisão, tanto faz, não importa. O importante é que você entenda o que é uma divisão e que você seja capaz de calcular, de realizar essa divisão, ok? E aí, nós vamos falar sobre divisores de um número. Um número, ele pode ter 2 ou mais divisores, ok? Por exemplo, o número 12, coincidiu só o número 12. O número 12, como nós já vimos, ele foi dividido por 6 e deu 2. Mas eu também posso dividir esse número 12, ó, eu posso estar dividindo esse número 12 pelo 2. Se eu dividir ele pelo 2, vai dar 6. 6 vezes 2 é 12. Para 12, 0. Então, eu já sei que o 2 e o 6 são divisores de 12. Mas será que só são esses? Não, tem mais. Só voltando. Quando eu divido 12 por 6, o resultado dá 2. Quando eu divido 12 por 2, o resultado vai dar 6. Agora, se eu dividir o 12 por 3, será que 12 é dividido por 3? Isso só está fraco. É sim. Como é que tia sabe? Porque a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Quando eu divido, por exemplo, 12 por 2 dá 6. Se eu multiplicar 2 vezes 6, eu vou achar 12. Então, por que eu sei que 12 é divisível por 3? Por que eu sei que 3 é divisor de 12? Porque se eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 12 é divisível por 3, ou seja, 3 é divisor de 2. E o 4, será que ele também é divisor de 2? Sim, com certeza. Está aqui na sequência. 6 aqui. Então, se 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 4 também é 12. Então, nesse caso, o 3 e o 4 também são divisores de 12, né? Que nós estamos falando aqui de divisores de um número. Quem é o divisor? Esse número que fica aqui, ó, né?
Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, o divisor, esse número aqui, que nós vamos usar para dividir o dividendo. Esse número divisor, ele vai indicar em quantas partes nós vamos dividir esse dividendo, que no caso seria uma quantidade, o inteiro. Vou dividir ele em partes. No caso aqui eu dividi em 6 partes. Cada um ganhou 2, não sobrou nada. Isso é um tipo de divisão que nós vamos falar na próxima aula. Não vou adiantar o assunto para não cansar vocês. Então, aqui estão os bizuzinhos para vocês entenderem, né? Quando é divisível, por exemplo, que é número divisível, professora, eu não entendi. 12 é um número divisível por 3. Por quê? Porque eu divido 12 por 3 e não sobra nada. O resultado é 0. 15, por exemplo. Deixa eu colocar um número diferente para vocês entenderem melhor. 15. Esse 15 ele é divisível por 3. Dá 5. Também 15 é divisível por 5, que o resultado daria 3. Então, quando um número ele divide outro sem deixar resto, é porque ele é divisor do número. Então, eu digo assim, 15 é divisível por 3. 3 é divisor de 15, entendeu? Que é um número, quando é que o número é divisor de outro, quando é que o número é divisível por outro. 4, por exemplo. 4 é divisível por 2, que vai dar o resultado 2. 2 vezes 2 é 4, não sobrou nada. Então, eu posso dizer, 4 é um número que é divisível por 2. E posso dizer, 2 é divisor de 4, ok? Continuando. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vou deixar aqui o entendimento da gente. Nós temos aí um bonequinho aí com uma bandeja que tem quantos doces, ó? Nós temos 3 linhas de 4. 3 vezes 4, 12. Isso foi uma coincidência de trabalhar só com 12. E aí, nós temos aqui 3 grupos. Um grupo de 2 bonequinhos, um grupo de 4 e um grupo de 6 bonequinhos. Como a gente já realizou aquela divisão, eu creio que vocês já estejam entendendo. O que significa dizer? Que eu vou dividir essa quantidade por 2. Quando eu divido 12 por 2, vai dar quanto? Isso quer dizer que cada um desses bonequinhos aqui vão ganhar 6 doces. Ó. Quando a gente divide por 2, divide ao meio. A mesma coisa. Dividir por 2 é dividir ao meio. Então, cada um vai ganhar a metade da quantidade, né? São 12 doces, eu vou dividir aqui com 2 crianças, então cada criança vai ganhar 6 docinhos. Se a senhora dividir, ao invés de dividir por 2, a senhora dividir com 4 crianças, aí nós vamos, cada criança vai tocar uma quantidade menor, né? Vai ganhar, aliás, uma quantidade menor, porque aqui só era 2 crianças, aqui dobrou, já é 4 crianças, não é isso? Então, ó, cada criança vai ganhar 3 docinhos, ó, um para cada criança, ó. Um grupinho de 3 para cada criança. Isso é a mesma coisa de eu fazer isso, ó. 12 dividido, ó, 12 docinhos dividido com 4 crianças. 4 bonequinhos, como vocês quiserem dizer. Deu quanto? 3, não foi? Ó. Cada um ganhou 3 docinhos. E a mesma coisa se eu vou dividir esses 12 docinhos com 5 crianças, né? Cada um vai ganhar quanto? Ó, uma criança, né? 2 crianças, 3 crianças, 4, 5, 6. Cada criança vai ganhar quantos docinhos? 2. É a mesma coisa de eu fazer assim, ó, 12 dividido 12, esses 12 docinhos aqui, ó, 12 dividido por quantas crianças? 6. Então, cada criança ganhou quantos docinhos? 2. Cada criança ganhou 2 docinhos, ok? E aí vocês vão assim estar recebendo uma
uma apostilazinha dizendo para vocês o dia que vocês... Lá vai estar escrita a página do livro que vocês vão estar respondendo a atividade no livro. E tia vai estar lá no grupo de WhatsApp esperando vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Até lá. Boa aula. Vamos estudar, e tirar